Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um encontro com a glória do nosso Deus e com a palavra do Senhor. Aqui nesse ministério, nós temos o compromisso com a palavra do Senhor. A gente não tem compromisso com firula, com qualquer outra coisa que não seja o Evangelho. Jesus ele falou uma coisa muito importante que a gente procura aqui seguir a risca. Ele falou assim, olha, a casa do meu Pai será chamada casa de oração por todas as nações. Então a casa de Deus não é lugar de espetáculo dos homens, não é lugar de exibicionismo, não é lugar de nada disso, é lugar de nós tratarmos das coisas do reino, das coisas do Senhor, tá bom? Então assim deveria ser toda a igreja, todo lugar que se chama casa de Deus, deveria ser assim, tá bom? Mas, assim como Jesus lá atrás limpou o templo, essa grande igreja espiritual também um dia ela vai ser limpa, Jesus virá e ele fará justiça, e ele vai tirar do meio da igreja verdadeira os falsos, os hipócritas, aqueles que estão distorcendo a palavra de Deus e as coisas de Deus, tá bom? Trocando a glória de Deus, a alegria do Espírito Santo pelas emoções das coisas naturais, terrenas e carnais, tá bom? Um dia Jesus vai limpar a eira dele e nós vamos ver, a valer a pena a nossa fé, a nossa simplicidade no Evangelho, tá bom? E aí eu convido você a compartilhar comigo, a comungar comigo e com a igreja das coisas do Senhor. Hebreus capítulo 11 tem uma coisa muito importante ali, uma palavrinha, uma frase que eu quero pegar como um gancho para esses dias de hoje que nós estamos, principalmente esses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, tá bom? Hebreus capítulo 11. Pastor, qual versículo? Pera aí que eu já falo para vocês. Hebreus, capítulo 11, é o capítulo que fala de fé, mas nós vamos falar de uma coisinha aqui importantíssima aqui. Irmãos, me permitam, eu vou ler com vocês a partir do versículo 23, igual eu fiz da outra vez, mas da outra vez eu acabei não falando disso, e hoje nós vamos falar, mas eu vou ler a partir do versículo 23 para a gente entender o contexto, tá? Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23. Diz assim, ó. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, de Samuel, e dos profetas, os quais... Pela fé, o que, irmãos? Venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha, se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Digo assim seja. Irmãos, o que eu quero meditar com vocês hoje, falar com vocês, está justamente aqui no versículo 33 e 34, mas está no 34, mas olha só, eu vou reler só para fixar. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Olha agora, da fraqueza, o quê? Tiraram forças. Na batalha, se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Irmãos,
Eu acredito que a mensagem hoje, apesar que quando eu falo que a mensagem não vai ser muito longa, eu não tenho como controlar a mensagem, né, que geralmente vai em torno de 1 hora mais ou menos, a exposição, mas vamos lá. Procurarei ser o mais breve possível, mas com ênfase naquilo que Deus quer nos dar. Meus amados, o livro de Hebreus, nesse capítulo 11, aliás, de Hebreus, ele fala bastante sobre fé. Né? Ele todinho está permeado da palavra fé. E a fé é esse ingrediente, esse combustível, é esse, né, vamos dizer assim, esse estopim, né, que acende, meu querido, as nossas ações, né, que acende o nosso mover em Deus. Então é por meio da fé que nós, né, caminhamos em direção a Deus, e é por meio da nossa fé que Deus também trabalha na nossa vida. Portanto, o próprio livro de Hebreus diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Esse agradar é de mover Deus. Fazer com que Deus se mova em nosso favor. Sem fé isso não acontece. Nós precisamos provocar Deus. Nós precisamos, de alguma maneira, fazer com que a atenção dele se volte para nós. Se você perceber, irmão, né, a gente, até esses dias atrás, nós pregamos sobre o rei Ezequias, né, que adoeceu de uma doença mortal. Você vê, ele não estava buscando a Deus, né? Ele estava doente, se entregou naquela situação, ele tinha entrado num mundo de soberba, de altivez, achando que ele era o tal, se esqueceu de Deus. E Deus ficou quietinho na dele. Mas você pode ver, irmão, que depois que o profeta Isaías deu uma palavra dura para ele, a Bíblia diz que ele ouviu aquela palavra, temeu e creu, e ele logo se colocou a orar, buscar a Deus. Você vê, quando ele começou a orar, quem prestou atenção nele? Deus, porque ele estava com fé. Ele estava crendo na palavra que o profeta liberou. E aí, irmão, a fé fez com que os olhos de Deus fossem sobre ele e prestasse atenção no que ele estava dizendo. Amém, meus amados? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós, né, temos essa fé, procuramos desenvolver essa fé, nós atraímos o olhar de Deus para nós, meu querido. Então, né, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é esse combustível. E o livro de Hebreus está falando sobre isso. E aí, Paulo começa descrevendo para nós um número grandioso de pessoas que, através dessa fé, fizeram coisas, meu querido, que até hoje nós ficamos de boca o quê? Aberto. Né? E você pode ver, irmão, que é interessante. Eu já preguei isso aqui várias vezes, mas tem gente que não entende isso. Irmãos, nós somos Deus, o poder é de Deus? É. Quem faz milagre é Deus? É. Mas nós somos cooperadores de Deus no agir de Deus. Porque se nós não fizermos a nossa parte, e aqui, por favor, não estou fazendo referência ao faça a sua parte que eu te ajudarei, porque isso não está escrito na Bíblia, mas, irmãos, se você não se posicionar como Deus quer que você se posicione nas situações, você não vai atrair o mover de Deus, o poder de Deus para agir naquela situação. É preciso que de alguma maneira você haja por fé, por entendimento, por sabedoria, por compreensão das coisas de Deus. Então, Paulo começa a descrever esse número grandioso de pessoas que se posicionaram de uma certa maneira, e quando elas se posicionaram daquela maneira, crendo em Deus, o poder de Deus se manifestou, meu querido. Olha que coisa. Ele começa dizendo no versículo 23 que os pais de Moisés, sabendo que o rei do Egito tinha mandado matar todos os primogênitos, né, todos os filhos dos hebreus, porque os hebreus estavam crescendo demais lá no Egito, né, os egípcios, né, levaram cativo o povo hebreu. Só que o povo hebreu, irmão, começa a crescer, eles estão lá já há séculos. As gerações vão passando e as crianças vão nascendo. E o povo começa a crescer. Os egípcios olharam aquilo e falaram assim, olha, esse povo daqui a pouco está o quê? Maior do que nós. E sendo maior do que nós, eles vão tomar a força que é a nossa terra. Então, vamos fazer um controle de natalidade. Como naquele tempo não tinha métodos contraceptivos, né, irmãos? Químicos. Qual era o controle de natalidade que se fazia? Matar os que nasciam. Então, eles iam lá e matavam os bebezinhos do povo hebreu, para que o povo hebreu não crescesse mais. Olha que coisa terrível. Então, tinha um mandado do rei para matar todas as crianças naqueles dias. Irmão, os pais de Moisés acreditaram que Deus era poderoso para o quê? Guardar a vida do menino Moisés. Eles então colocam ele num cesto, né, que foi preparado ali de tal maneira que pudesse colocar na água, e aí puseram ele no cesto, tamparam, fecharam certinho e colocaram no rio e deixou o rio levar, meu querido. Irmão, olha o trabalhar de Deus. Por causa da fé dos pais, o que Deus fez?
fez com que o cesto, o bercinho de Moisés, né, fosse parar justamente aonde? Lá no rio do Nilo, no lugar onde a filha do faraó tomava banho com as suas moças. E quando ela viu aquele cesto diferente e tudo, ela falou, olha, um cesto e tal. Foram lá e pegaram. E quando pegaram e abriram, irmão, Moisés era um bebê tão bonito que na hora a filha do faraó se apaixonou. E eles perceberam que pelos traços eram o quê? Um hebreu. Aí ela falou assim, puxa vida, mas meu pai mandou matar todos os... Vamos esconder. Aí ela fez o quê? Escondeu com ela no palácio. Irmão, não me pergunte como, mas se você já conheceu o Egito, conhece a história do Egito, o Império Egito, irmão, é muito grande. Irmão, lugar para esconder é o que não falta. Amém? Irmão, naquele tempo não tinha esse negócio não, em casa, de um entrar no quarto do outro, não tinha isso não. O quarto dos filhos é o quarto dos filhos, ainda mais grande como ela já era uma mulher. Então não tinha esse negócio do faraó entrar no quarto dela, essas coisas todas não. Irmão, então ela escondeu e deu um jeitinho, irmão, até que o menino o quê? Cresceu. E aí depois que cresceu, já não tinha mais jeito. Já estava homem formado, vai matar agora como? E aí, irmão, Moisés ficou vivo. E ali ele foi criado como se fosse um egípcio, como se fosse filho da filha de Faraó. Mas, irmãos, aqui dentro, Moisés sabia que ele não pertencia ao Egito, que ele pertencia a um outro povo. Um povo que tinha compromisso não com Osíris, não com outros reis, né, outros deuses, mas que tinha um compromisso com o único e verdadeiro Deus. Aquilo queimava dentro dele. Irmão, é tão interessante quando você sabe quem você é. É tão interessante quando você sabe a que Deus você pertence. É tão interessante quando você sabe, meu querido, quem é Senhor da sua vida, que esteja você aonde estiver, você não consegue ser, meu querido, diferente daquilo que Deus quer que você seja. O sistema e o mundo vai te impor uma coisa. Lembra que nós falamos domingo passado sobre cultura? Né? Que você vai ser uma cópia da cultura que você absorve? Sim ou não? Irmão, mas é interessante que Moisés, por mais que ele foi ensinado na cultura dos egípcios, irmão, ele sabia quem ele era. Havia uma chama que queimava por Deus, havia uma chama que queimava pelo povo dele. Ele sabia a quem ele pertencia, porque foi contada a história para ele, né? Que ele foi colocado no bercinho, a própria filha do faraó contou para ele. Irmão, então ele sabia que ele era um hebreu. E é por isso que você entende que a hora que ele vê o egípcio chicoteando o hebreu, o que ele faz? Aquilo é como se estivesse chicoteando quem? Ele mesmo. E ele vai para cima do egípcio, irmão, e acaba na luta, ferindo o egípcio de maneira mortal e mata o egípcio, meu querido. Estão compreendendo isso aqui? Porque aquilo queimava dentro dele. Irmão, e Moisés então, né? Os pais de Moisés agiram pela fé e a vida de Moisés foi poupada. Moisés depois, irmãos, agiu com consciência de que pertencia a Deus. E por crer nesse Deus, meu querido, ele tomou as atitudes que tomou. E aí, meu querido, Deus usou a vida dele grandiosamente e ele se tornou quem ele foi, meu querido. Estão compreendendo isso aqui? Meus amados, tudo é pela fé. E aí ele vai descrevendo e vai descrevendo. E aí depois vai passando por outras pessoas. E aí fala de Sansão, de Jefité, de Baraque, de tantos outros, meu querido. Fala até da Raabe. A Raabe era o quê, meu querido? Meretriz. Irmão, por que ela não pereceu junto com Jericó? Porque ela creu no Deus dos espias que foram lá dizer, que foram lá vigiar a cidade, ver como que era a cidade, e eles falaram que eram homens de Deus para ela não falar, para não gritar, porque, irmão, quando ela viu aqueles homens lá, de aparência diferente da cidade, ela poderia gritar e falar, seguranças, polícia! Tem homens aqui que, olha, são hebreus, são desse povo aí. Irmão, eles falaram, não grita. Nós somos servos do Deus vivo e essa cidade vai ser subvertida. Deus vai destruir esse lugar. E aí, irmão, aquela mulher, ela creu naquela palavra, ela creu que eles eram homens de Deus, e ela falou assim, então, olha, já que vai acontecer isso, poupe a minha família, a minha vida é da minha família. Aí eles falaram assim para ela, ó irmão, olha o que é a fé. A fé, meu querido, gera uma resposta. A resposta dos espias, dos homens de Deus foi, olha, você vai ser livre, porque você preservou a nossa vida aqui. Mas no dia que for a destruição, que nós estivermos aí gritando em volta da cidade, você tem que colocar uma fita vermelha na escarlata para que quando a gente entrar, identifique sua casa e a gente tire você e sua família em segurança. Olha, irmão, que coisa. Lembra, irmão, que tudo isso aqui tem uma simbologia, sim ou não? O que a fita vermelha escarlata representa? O que é vermelho, irmãos? O sangue de quem? De Jesus.
Amém, meu querido? Ou seja, esse é o sinal da misericórdia. Esse é o sinal do perdão. Porque, irmão, a cidade ia ser destruída por ser pecadora. Então, onde estava o sangue do cordeiro, o pecado é o quê? Lembra? Eis aí o cordeiro de Deus, que faz o quê? Arranca, ele tira o pecado do mundo. Irmão, na simbologia, no Velho Testamento, a fita escarlata de Raabe na janela simbolizava o sangue de Cristo. Somos pecadores, mas o sangue de Cristo nos purifica e nos tira da destruição e da perdição. E aí, irmão, quando ela coloca a fita escarlata, quando os espias vão lá, vê a casa dela e já vai lá, irmão, já tira ela e a família. Toda a cidade foi destruída e ela, a casa dela, foram o quê? Salvas. Por causa, meu querido, da fé, por causa, né, da aliança, por causa do sangue, meu querido, representado pela fita escarlata. Está entendendo isso aqui? Irmão, olha o que uma atitude de fé pode gerar, pode despertar. A atitude de fé, ela traz uma resposta. Então, quando você age em fé, quando você age porque você crê, porque você acredita, irmão, pode ter certeza, haverá uma reação ou uma ação favorável à sua fé. Portanto, irmão, é por isso que você tem que entender muito bem no que você crê. Porque, e aí eu estou falando de uma fé produtiva, sim ou não? Aliás, toda fé é produtiva, mas eu digo assim, de uma fé benéfica, que produz o bem. Mas você não pode esquecer que existe a fé também o quê? Do mal. Irmão, é a pessoa que não acredita no seu potencial. Eu sou um zero à esquerda, eu não sei fazer nada direito mesmo. Isso, aquilo, o outro. Estão entendendo assim? Essa pessoa, ela acredita que ela não é capaz. E isso a destrói. Porque, meu querido, tudo em volta dela vai trabalhar segundo o que ela crê. Inclusive, irmão, essa fé negativa vai fazer ela enxergar coisas que o quê? Que não são. Irmão, você já viu? Às vezes você vai assim num lugar, não parece que está todo mundo olhando para você? Parece que está todo mundo olhando para você? Irmão, aí você, está todo mundo olhando para mim. Aí logo você pensa que você está o quê? Será que eu pisei em alguma coisa? Será que eu estou sujo em alguma coisa? Será que tem alguma coisa rasgada? Não é assim? Irmão, a gente sempre pensa no quê? No melhor ou no pior? Já viu como nós somos? Irmão, é natural. Você imagina, eu estou aqui pregando para vocês. Irmão, se desse uma pessoa ali na escada, automaticamente os meus olhos o quê? Vão enxergar o movimento e eu vou o quê? Olhar para saber o que está acontecendo. Normal. Não estou julgando quem está descendo. Mas, irmão, parece que nós temos uma inclinação para a negatividade. Nós temos uma inclinação para desconfiar de tudo. E isso, irmão, trabalha contra quem? Contra nós. Porque quantas vezes, meu querido, a pessoa pode, numa situação dessa, falar assim, deixa eu sair daqui, aí já sai. Irmão, aí de repente você já perde de conhecer alguém, já perde de uma oportunidade. Porque, irmão, nunca se esqueça, as oportunidades estão aonde? Está aí, ó. Todo lugar está com pessoas. Se você conversa, faz contato, irmão, maior probabilidade você tem de chegar a algum lugar. Alguém te conhecer, conhecer o que você faz, conhecer o que você produz, o que você vende, né? Conhecer a sua habilidade ou as suas necessidades. Espera aí, poxa, fulano, olha, você está me falando da sua necessidade, a gente está conversando aqui, olha, espera aí, lá na firma que eu trabalho, ó, lá no lugar que não sei o quê, olha isso, aquilo, irmão, e ali você começa o quê? A crescer. Mas não, irmão, a pessoa parece que tudo que ela quer é tudo negativo. Ninguém me ajuda, ninguém não sei o quê, é sempre assim, irmão, é sempre negativo. Irmão, tudo vai conspirar contra você. Você precisa aprender, meu querido, a acreditar de maneira que aquilo que você está fazendo vai produzir o bem. Irmão, olha o que a palavra diz. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Irmão, olha como isso é profundo. Vou repetir. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Irmão, você ama o Senhor, você crê em Deus? Pastor, eu creio. Você ama de todo o seu coração? Pastor, eu amo. Você tem procurado fazer a vontade? Pastor, eu tenho me esforçado para fazer a vontade de Deus. Pastor, para ficar com Deus, para permanecer em Deus. Amém. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Amém, meu querido? Irmão, é tão interessante. Eu já falei isso aqui para vocês. Pastor, mas peraí. Pastor, e quando uma porta se fecha, pastor? Irmão, quem disse que toda porta fechada é para o seu mal? Tem porta que se fecha para quê? Para o seu próprio bem, para o seu livramento, ou às vezes, irmão, para te impulsionar para algo o quê? Melhor. Sabe por quê?
Porque se a porta não se fechar, você não tem coragem de ir. Você não tem coragem de fazer. Amém, meu querido? Irmão, eu já vi isso muito acontecer. Inclusive, eu já vi isso uma vez na minha vida. Aconteceu na minha vida. Deus querendo que eu fizesse uma coisa, e eu, meu querido, não, vou ficar aqui eu estou seguro, aqui eu estou seguro. Aí Deus falou, peraí, deixa eu tirar. Aí Deus tirou de baixo, irmão. Irmão, tirou de baixo, já viu? Aí você, e agora? Ou você bate asa, aprenda a voar, com as asas que eu te dei, ou você vai se estatelar. Está entendendo isso aqui, irmão? Porque, irmão, você tem asa, mas você quer ficar andando só com os pezinhos. Amém, meu querido? Irmão, uma águia seria o que é se ela andasse, porque ela tem pés, não tem? Não tem? Mas Deus deu asas potentes. E se ela só andasse? Sabe o que acontece, irmão? Presta atenção. Está me soprando aqui. Irmão, ela teria muita dificuldade, ela seria uma presa fácil, e tem um detalhe, se você não usa aquilo que é seu potencial, a tendência é o quê? Atrofiar. Se ela não bate a asa dela vai o quê? Atrofiando, até que ela não consiga o quê? Mais. Irmão, seus dons, seus talentos, sua habilidade, sua capacidade tem que ser o quê? Usado. Senão atrofia. Você já viu o que acontece com coisa que você aprende na escola? Fórmula de Bhaskara, por exemplo. Eu vou usar isso aonde? Na minha vida? Onde? Tá, eu vou fazer aqui porque tem que passar de ano. Acabou. Ai, chega. Pronto. Eu estou dando um exemplo da fórmula de Bhaskara, porque é assim que a gente se comporta com as coisas, sim ou não? Química e física, sim ou não? Química, coisa química, os elementos, eu vou saber de átomos, de prótons, de nêutrons. Pois é, irmão. Aí você viu esses dias acontecendo aí? O pessoal misturando produtos diferentes em casa para fazer produto de limpeza e dando reação química? Vocês viram? Para que a dona Maria não quer aprender química na escola? Aí fica misturando coisa que não der, depois passa mal. E se soubesse? E se tivesse prestado atenção? Estão entendendo isso aqui, irmão? Eu nunca vou usar química na minha vida. Pois é, irmão, tudo é química. Tudo é química. Você toma um remédio, meu querido, é um desencadear químico dentro do seu corpo. Né? Irmão, você mistura café com leite, é uma química. Irmão, tudo. Para que eu quero química? Pois é, irmão. A gente tem a tendência de ignorar as coisas. Irmãos, tudo que a gente não usa atrofia. E talvez, irmão, você não está usando sua capacidade, sua habilidade, sua inteligência, aquilo que Deus te deu. Aí sabe o que acontece? Você devia estar voando e você está o quê? A passo de tartaruga sem vontade. Você já viu tartaruga sem... Irmão, tartaruga sem vontade? Tem gente que além de dar passo de tartaruga, ainda é tartaruga sem vontade. É pior ainda, irmão. Meus amados, ei, suas asinhas poderosas que Deus te deu. Eu não sei quais são suas asas, mas eu sei que Deus te deu. Bata essas asas. Use o que Deus te deu. Para você alçar os voos que Deus quer que você alce. Porque, irmão, senão, você vai ficar numa vida medíocre. Sabe, você vai ficar numa vida sofrida. E o pior de tudo, irmão, aí o que acontece com muito crente. Irmão, aprenda isso aqui. Um dos grandes problemas, o crente reclama muito, porque minha vida é isso, minha vida é aquilo, minha vida não sei o quê. Mas é interessante, irmão, como o crente tem as ferramentas nas mãos, mas o que ele não faz? Não usa essas ferramentas. Sabe, irmão, o crente ele erra porque assim, ou às vezes ele quer fazer tudo sem Deus, sem parceria com Deus, ou às vezes ele quer colocar tudo na mão de quem? Irmão, e não é isso, é parceria. Eu com Deus, Deus comigo. Olha José, irmão, José no Egito é um caso clássico disso. Eu já falei para você, o texto bíblico diz que José estava com Deus e Deus estava com José. Parceria. Tinha coisa, irmão, que José fazia, agia, ele tinha que trabalhar, ele tinha que cuidar da casa de Potifar, ele tinha que fazer isso, aquilo, outro, prestar conta, ou seja, as coisas que ele tinha que fazer. E Deus fazia o quê? O poder de Deus abençoava o que ele fazia e o guardava.
Ele foi acusado, pastor, mas José foi preso injustamente. A mulher acusou ele de um crime sexual que ele não cometeu, ele foi preso. Pois é, irmão. Mas o que Deus fez na cadeia? Preservou ele. Preservou. Então, meus amados, nós precisamos entender que com Deus nós estamos numa parceria. Não é fazer tudo sem Deus, como se você fosse o bambambam, você confiar apenas e tão somente na sua capacidade humana, porque você vai descobrir rapidinho que você tem limites, que tem coisas que você não consegue. Mas, irmãos, também não é jogar tudo nas costas de quem? Ó Deus, estou aqui esperando, viu? Faz aí, Deus. Estou esperando provisão, Deus. Estou esperando o Senhor mandar. Ó Deus, estou aqui, viu? É pegar na mão de Deus e caminhar. Vamos. Até porque, irmão, que eu saiba, Jesus disse para nós irmos com Ele. Para nós irmos após Ele. Para nós irmos atrás dEle. Para nós o acompanharmos. Para que Ele esteja conosco e nós com Ele. Amém, meus amados? Então é isso. Então, meus amados, quando a gente lê o livro de Hebreus, a gente está vendo falar dessa fé. E essa fé ela vai produzir essa reação. Então toma cuidado, irmão, com o que você está crendo. Porque às vezes o que você acredita está trabalhando, conspirando contra você mesmo. Porque a sua fé é uma fé que produz mal na sua vida. Então olha para você, acredita no seu potencial, no seu valor, naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Por mais simples que seja, irmãos, acredite no que Deus te capacitou, no que Deus te deu. E aí, irmãos, chega um pouquinho mais adiante, o apóstolo Paulo, depois que ele cita todos esses homens, ele fala assim uma coisa ali para os hebreus, ele fala assim, olha, essas pessoas fizeram muitas coisas, mas uma que me chama a atenção, irmãos, principalmente para esses dias que nós estamos vivendo, o texto diz que da fraqueza, eles tiraram o quê? Eles tiraram o quê? Força. Ô irmão, uma coisa, ela só pode gerar outra coisa, segundo a sua própria o quê? Não, segundo a sua o quê? Essência, vamos assim dizer. Por exemplo, irmão, se eu planto uma semente, eu pego uma maçã, pego a semente dela e planto, que árvore que vai nascer? Uma macieira. E o que a macieira vai produzir? Jaca? Laranja? Ela vai produzir o quê? E por que ela vai produzir maçã? Porque a natureza, a essência dela é maçã. A semente é de maçã. Irmão, a fraqueza só pode produzir o quê? Mas o texto está dizendo que da fraqueza eles tiraram o quê? Irmão, como que a fraqueza pode gerar força? Como você pode tirar da fraqueza força? Como? Como? A Bíblia está dizendo que da fraqueza eles tiraram forças. Irmão, presta atenção nisso aqui que a gente vai aprender, e aqui eu vou procurar ser o mais sucinto possível. Primeira coisa. Quando Paulo está se referindo a isso, irmãos, ele está falando de momentos difíceis, tenebrosos, perseguições, ameaças, tudo de ruim que essas pessoas descritas na Bíblia passaram. E essas circunstâncias e situações causaram neles um abatimento tão grande que é como se eles tivessem perdido a força. Eu poderia citar aqui para você, irmão, quando Josué e os outros, Caleb, mais os outros espias, foram espiar a terra que Deus tinha prometido, que mana leite e mel, diz a palavra que eles foram lá. Pegaram um cacho de uva, o cacho de uva era muito abundante, que eles trouxeram em cima de varas os cachos de uva, e falaram, Moisés, está aqui o fruto da terra, olha como essa terra é boa, olha as uvas que nascem lá, a terra é muito fértil e tal. Irmão, o Caleb e o Josué falando o quê? Colocando para cima, animados. Irmão, e os outros espias? Ô Moisés, deixa eu falar, o Caleb e o Josué estão muito animadinhos aí, mas vamos falar real. Eles só estão falando da parte boa, estão escondendo a parte ruim. Qual é a parte ruim? Irmão, é sempre assim, né? Tem duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Vamos falar aqui, Moisés, da parte ruim. Qual é a parte ruim? A parte ruim é o seguinte, Moisés, olha, a terra mana leite e mel, é muito boa, mas deixa eu falar. A terra é terra que consome seus moradores. Ou seja, não é fácil conquistar lugar na terra, espacinho lá não. As pessoas têm que ralar muito, trabalhar muito. E outra coisa, além disso,
Tem pessoas lá que têm mais vantagem do que as outras, porque nós vimos lá os gigantes. E eles é o seguinte, é na força que eles se ele chegar lá e ver o terreno do outro, gostar, vai falar, ó, sai daqui que agora esse terreno é meu. Você não tem o que fazer não. Então, vamos parar com esse ânimo aí de Caleb e Josué, porque o negócio lá o bicho pega. É melhor a gente ficar onde? Aqui. Nem ir lá, porque é como se a gente fosse gafanhoto diante deles. Irmão, o texto bíblico diz que quando eles falaram essas palavras e o povo ouviu, irmão, a Bíblia diz que o coração do povo derreteu que nem água. O que isso quer dizer? Aquele povo que estava no ânimo, numa força, no ímpeto, o que eles fizeram? A notícia era tão ruim, a coisa era tão tenebrosa, que eles perderam o ânimo, a força e a disposição de ir lá tomar posse naquele lugar, de lutar por um lugar por eles, para eles e assim por diante. Estão compreendendo isso aqui? Irmão, a alegria que eles tinham se tornou em fraqueza e a fraqueza torna-se em fracasso. Olha que coisa terrível. Irmão, então a circunstância levou aquele povo a fraquejar. Irmão, traçando um paralelo para nós. Irmão, tá fácil a gente levantar de manhã e respirar esse ar desse mundo? E quando eu digo respirar o ar, não é esse ar oxigênio. Eu estou falando no ar, ou seja, essa atmosfera desse mundo, o que está acontecendo nessa sociedade, nesse mundo. Irmão, cada dia que você levanta é tragédia. Cada dia que você levanta é crise. Cada dia que você levanta é guerra daqui, é guerra dali, é ameaça de mais guerra, é não sei o quê. Cada dia que você levanta, corrupção. E cada dia, mais corrupção. Aí você levanta como cidadão brasileiro, você descobre que a cada dia que você acorda tem um novo imposto para você pagar. É interessante, a Bíblia diz que a cada manhã a misericórdia de Deus, né? Se renova. Irmão, no Brasil é a cada manhã um novo imposto te incomoda. É assim. Você vai dormir, irmão, com X imposto, no outro dia você acorda com mais imposto. E o seu salário, irmão, cada vez mais corroído, cada vez mais consumido. Enquanto isso, as nossas autoridades vivendo uma vida o quê? Nebabesca. Irmão, onde já se viu funcionário público bilionário? Onde já se viu isso? No Brasil. No Brasil você tem. E às custas de quem? De quem? Desses panacas que somos nós, irmãos. Desses elefantes amarrados em estaca de circo, que não sabe a força que tem. Porque enquanto nós formos, irmão, esses cordeirinhos, irmão, esses lobos vão continuar comendo, corroendo o Brasil. Mas você chama o povo para despertar, ah não, eu penso diferente. Ai não, eu não sei o quê. Ai não, eu gosto desse governo. Ai não, eu gosto de não sei o quê. Pois é, irmão, então toma no lombo. É a vida do brasileiro. Eu já falei para você aqui, irmão, que eu não sou brasileiro. Me recuso a ser brasileiro. Como assim, pastor? Eu já falei para você que o brasileiro, irmão, é o nome dado às pessoas que quando os exploradores vieram para o Brasil, eram eles que carregavam o quê? O pau-brasil nas costas. Então eles tinham que ir lá cortar madeira para carregar para os navios. Quem eles chamavam? Brasileiros. Chama os brasileiros. É que nem, se vai cozinhar, chama quem? Cozinheiro. Vai carregar pau-brasil? Coisa pesada? Chama os? Irmão, e até hoje nós carregamos o quê? Nas costas. Irmão, você percebe? Irmão, você percebe que desgraça espiritual que está sobre o Brasil? O Brasil foi constituído, irmão, com o povo do lugar sendo explorado. Irmão, 500 e tantos anos depois, nós continuamos sendo? Porque nós acreditamos que é assim que tem que ser. Amém, meu querido? A gente só conhece essa forma de vida. Ficar quieto e pagar. Para que outros tenham o luxo que nós não temos. Irmão, por que funcionário público tem que ter plano de saúde ilimitado? Por quê? Por quê? Irmão, a saúde do Estado não é o SUS? Sim ou não? Funcionário público tem que se tratar onde? Hein, Sônia? Se lá na sua empresa, Sônia, o plano de saúde, vamos supor lá, sei lá, eu vou X saúde. Você pode exigir Albert Einstein? Você pode chegar lá para o patrão e falar, patrão, tá ruim esse X saúde aqui.
Eu quero um plano que tem o Albert Einstein, o Oswald Cruz, não sei o quê. Você pode? O que o patrão vai falar para você se você exigir? A empresa, o plano é esse. Se não quer, você paga do seu bolso ou cai fora. Sim ou não? Irmão, o político entra na política, qual é o plano de saúde dele? Onde que ele tem que se tratar? SUS. Ah, não, mas eu sou vereador, sou governador, sou não sei o quê. Não. O Estado oferece SUS. Vai lá, junto com o povão, para ver o que o povo passa. Sim ou não, irmão? É assim, irmão, que funciona? Não. Onde que os nossos políticos vão, irmão? Vocês já viram? Irmão, só os hospitais mais renomados do Brasil, inclusive também fora do Brasil. Tudo pago por quem? Por nós. Uma vez, irmãos, eu falei assim para um cidadão, ele ficou muito bravo comigo. Eu falei assim, ele está com um problema. Eu falei assim, mas você pode, vai lá no Albert Einstein. Ele falou, imagina, não tem dinheiro. Não, mas você paga já o Albert Einstein. Ele falou, não, eu não pago não tem dinheiro para pagar. Não, você paga. Você paga para o teu prefeito, para o teu vereador, para o teu... ir lá. Eles vão lá com o seu dinheiro. Você paga. Ele falou, como assim? Aí eu expliquei para ele, irmão, mas ele ficou muito bravo comigo. Muito bravo. Estou entendendo isso aqui, irmão? Meus amados, por que eu estou falando isso para você? Para você entender, irmão, que se a gente parar para pensar nisso que está aí, meu amado, a gente não levanta da cama. A gente não sai de casa. Irmão, a gente se desespera. A gente se angustia, a gente desanima. Irmão, a gente afrouxa as rédeas, que nem diz o ditado. É por isso, irmãos, que aqui eu quero dizer uma coisa para você. Pastor, como é que dá fraqueza, diz que nos enfraquece? Como é que a gente pode tirar força? Irmão, você precisa desviar os seus olhos para outra coisa, que não seja isso que desanima. É a primeira coisa. Você quer aprender a tirar força da fraqueza? Quero. Coloque os teus olhos no que realmente interessa. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Portanto, eu tenho que trazer a memória, irmão, e a memória ela é alimentada pelo quê? A memória é alimentada pelo quê? A nossa mente é alimentada pelo quê? Irmão, vamos lá, isso aqui é lição de desde que eu prego, hein? Do que a gente vê, do que a gente ouve. Então, irmão, essas são as portas de entrada da nossa mente. O que ouve e o que vê. Então, irmãos, a Bíblia diz que eu tenho que trazer à memória, pôr na minha mente aquilo que me dá o quê? Esperança. Eu já falei para você, irmão, se você liga a TV a sua tragédia, está na hora de você o quê? Dá uma desligadinha na TV. Ai, pastor, mas eu quero saber o que está acontecendo. Irmão, está acontecendo essa desgraceira toda que está desanimando você, te assustando. Todo dia acontece. Sempre, pastor, é só desse tempo, sempre aconteceu. Você não pode esquecer, irmão, que guerra de família, homicídio, é desde a primeira o quê? Da primeira família, tá? Então não é nada de novo. Ai, pastor, mas hoje tem... Não, é que se divulga mais hoje em dia. Com o advento da internet, da televisão, dessas coisas, se fala mais. Mas, irmão, sempre existiu. Matança. Irmão, pega a Idade Média. O período mais tenebroso da história humana é a Idade Média. Pega lá para você ver como que é. Vai ler em história para você ver como que é. O período mais tenebroso. Irmão, a violência era tão que até a igreja matava. Em nome de Deus, a igreja matava. Está entendendo isso ou não? Irmão, a história da humanidade é uma história trágica. O homem sem Deus virou uma tragédia. O mundo sem Deus virou uma tragédia. Aí Jesus, quando veio aqui, ele falou, o mundo jaz no... Ou seja, o mundo, meu, que está apoiado no maligno. Nas suas ideologias, nos seus pensamentos, na sua forma, na forma de pensar. Ou seja, irmão, o egoísmo, a frieza, a maldade, a corrupção, o mau caratismo, tudo isso é do maligno. E o mundo está apoiado nisso. Aí, irmão, quando você olha para o mundo, eu te pergunto, o que você espera ver que te dá algum ânimo? Se o mundo jaz no maligno. É por isso que você tem que aprender. Você quer tirar, isso te enfraquece, te abate, pastor, te entristece? Sim. Então, para você tirar força dessa fraqueza, a primeira coisa, você precisa começar a encher a sua mente de coisas que vão produzir o bem, o que é bom, que vai fazer você ter uma ótica diferente. Amém, meu querido? Desvia os teus olhos do que é mal, meu querido.
O salmista disse assim, o salmista Davi, eu não porei coisas más diante dos meus olhos. Olha o que o salmista disse, irmão. Irmão, e outra coisa, eu estava outro dia lá na sala, o pessoal lá fofocando, irmão, a fofocaiada, você viu fulano, você viu o jogador não sei quem, você viu a traição, você viu... Irmão, e eu querendo trabalhar, eu falei, mas que desgraça, meu Deus do céu. Que peste é isso? Que raio vai gostar de fofoca assim? A pessoa está lá milionária, bilionária, nem aí para ir perdendo tempo, dando audiência ibope, irmão, lendo, pesquisando. Aí você viu, irmão, assim, você viu? Dentro da sala, gente! Falei, meu Deus, eu preciso arrumar um fone de ouvido para mim, um tampão, alguma coisa, para poder estudar, porque não é possível. A luta... Tira barulhos, é isso, Lu? Tem? Vou arrumar um desse aí, Lu, pra mim aí. Vou pegar um desse aí, Lu, que tira barulho. Tô precisando de um desse aí. Irmão, uma fofocaiada, uma desgraçaiada, meu cara, traição, não sei o que, isso, aquilo, outro, e isso. Eu falei, meu Deus, olha o que as pessoas, irmão, olha o que as pessoas dão ibope e reproduzem. Tá entendendo isso? Perde tempo, né, Sônia? Olha com o que as pessoas perdem tempo, meu querido. Amém, meu querido? Vocês não entendem isso ou não? Meus amados, poderiam estar o quê? Extraindo coisas o quê? Irmão, porque você está numa sala de aula para quê? Irmão, por que alguém vai para a escola, para a faculdade? O que a gente vai fazer lá? Estudar. Irmão, não poderia estar ali naquele momento pesquisando, fazendo alguma coisa. O professor está dando atendimento ali para outro grupo, beleza. E o que nós estamos fazendo aqui? Vamos pesquisar. Vamos levantar isso, aquilo, outro. Vamos fazer alguma coisa. Vamos adiantar um outro trabalho. Sim ou não? Não. Vamos fofocar. Vamos falar da vida alheia. Vamos falar de tragédia. Irmão, se você não estiver centrado, aquilo te desanima, aquilo te abate. Outro dia eu vi o meu professor, irmão, eu olhei para ele assim, eu falei, professor, você está triste, não está? Ele falou, você percebeu? Eu falei, porque os outros não perceberam. Eu falei, mas eu percebi. Irmão, você percebe nitidamente no professor um cansaço. Sabe aquela pessoa que está malhando o quê? Irmão, quem é pai e mãe aqui já falou 1 milhão de vezes com fica absurdos? Hein? Quem? Hein, seu Antônio José? Já avisou? Não é aqui, ele está lá. Já disse que não é aqui, está lá. Sai daí, não sai. Faz assim, não faz. Irmão, chega uma hora que você fala. Isso se dá uma cacetada logo, né? Dá um couro logo, né? Irmão, vai cansando. Vai estressando. Sabe, você começa a achar que tudo que você está falando não resolve, não produz nada. Irmão, chega uma hora que você cansa, isso cansa, isso estressa. E aí chega uma hora que você quer abrir mão. Mas, irmão, você sempre precisa lembrar que tem algo maior, que tem um objetivo maior, tem um plano maior, que tem algo, meu querido, que se você desistir, se você parar, outros já desistiram, e se você desistir? E se você parar? Amém, meu querido? Eu acho bonito, irmão, uma vez eu estava assistindo o Todo Mundo Odeia o Chris, né? Everybody Hate Chris. Aí, irmãos, o Júlio, que é o pai dele, né? Ele tinha que fazer lá um trabalho, alguma coisa lá, e aí ele estava querendo desistir. Acho que ele foi concorrer a como que chama? Representante da turma, enfim. Aí ele queria desistir. E aí o pai dele fala assim, para ele começa a contar a história, começa a falar, e se Martin Luther King tivesse desistido? Vocês sabem que o Martin Luther King era um pastor batista, que lutou pela igualdade racial nos Estados Unidos, numa época, irmãos, que o negro não podia entrar no ônibus, e se entrasse tinha que ficar de pé, que não podia entrar no restaurante. Amém, meu querido? E ele lutando. Aí ele fala, e se ele tivesse desistido? Irmão, o Martin Luther King tinha, diante de tudo que acontecia, ele pela circunstância, era natural ter aquela força que ele tinha? Não. Era para ele o quê? Desistir. Tanto, irmão, que se você pegar a diferença do Luther King para o Malcolm X, meu querido, o negócio dele era, ele falou, não, o Luther King, o pastor batista, ele fica com proselitismo, ele quer vencer, resolver isso com proselitismo, com pregação, com isso, com aquilo outro, com ideais, com ideias.
O Malcolm X não, meu querido. O Malcolm X ele ia para a guerra. O negócio dele é pegar em arma e dar tiro. Vamos para cima dos brancos. Que são os dois expoentes da luta americana pela igualdade racial. Mas um acreditava nas armas e o outro acreditava na mudança das pessoas, da mentalidade das pessoas. Do amor, a transformação pelo amor. A compreensão que o outro, independente da cor, é tão igual quanto você. Irmão, porque se você belisca um negro ou belisca um branco, a dor é diferente? Amém, meu querido? É um ser humano. Então, Martin Luther King acreditava, irmão, que isso só seria possível a partir da transformação do quê? Da mente e do coração. Então, meus queridos, o Martin Luther King era alguém, irmão, para olhar para aquela situação e falar, não. Além de eu estar aqui falando de uma coisa que é tão óbvia, uma coisa simples e óbvia, mas que é um problema tão grandioso, ainda querem tirar minha vida. E você sabe que de fato ele morreu por causa dessa causa. Ele deu a vida por causa disso. E ele tem um discurso muito lindo, que eu já publiquei inclusive na internet, né, que é quando ele fala, né, se ele morrer, alguém que eu estava ouvindo ele estivesse presente, quando fosse falar alguma coisa, que não falasse muito na hora do enterro dele, e que se fosse dizer alguma coisa, ele falou assim, olha, eu penso, vai fazer um exercício aqui. O que eu gostaria que alguém dissesse? Já que se vai dizer, diga que eu fui um mensageiro. E aí ele conta essa história, ele vai falando as coisas. Irmão, é lindo esse texto. Essa carta que ele deixou escrita, é muito linda. E aí ele fala, porque, irmão, ele fala assim, que se ele puder ter servido pelo menos um copo de água para alguém, a vida dele terá valido a pena. Irmão, você está entendendo? Quando você tem um ideal, quando você tem algo maior, quando você tem uma visão para algo maior, você não permite que as coisas que normalmente abatem as pessoas, enfraquecem para as pessoas, você não para nelas. Você não é abatido por elas. Você não é vencido por elas. Porque os seus olhos não estão no problema. Embora você esteja enxergando o problema, mas seu coração não está residindo no problema. Você está enxergando algo maior. Lembra, nós lemos em Hebreus, Moisés, ele fugiu do Egito, porque ele tinha o invisível como um prêmio maior. Porque se ele olhasse assim, puxa vida, né, eu tinha tudo lá no Egito, né, eu podia estar uma boa agora, estou aqui nesse deserto aqui, né, que a coisa toda, aqui morando com o Jeto, meu sogro, a minha mulher, eu poderia estar com todo mundo lá no Egito, lá num palácio, aquela coisa toda. Irmão, se ele ficasse olhando para aquilo que ele teve que deixar para trás, irmão, que vida sofrida, sim ou não? Que vida depressiva que ele viveria, sim ou não? Irmão, e aqui, irmão, tem uma coisa muito interessante. Toma cuidado com o seu passado, viu? Você que vive preso no passado. Ah, eu tinha, eu era tão legal. Ah, isso, aquilo. Aí, irmão, sabe o que acontece? Você fica lá olhando para aquela circunstância e você não valoriza o que você tem o quê? Hoje. Ou o que você pode construir a partir de agora, a partir de hoje. Porque você está presinho lá atrás. E eu já preguei muitas vezes sobre isso aqui, não vou repetir, não vou entrar nesse mérito, mas você está entendendo. Moisés, ele ficou firme como vendo o invisível. O que ele via? Riqueza e tesouro do Egito. Se ele via, ele podia tocar e ser dele também, participar daquilo. Mas, irmão, a Bíblia diz que ele ficou firme como vendo o invisível. O que ele não tinha, mas ele sabia que Deus ia dar. Ele sabia que ele ia alcançar, ele sabia que ele ia chegar. Estão compreendendo isso aqui, irmãos? Irmão, em nome do Senhor Jesus, não deixe que as lutas patentes, aparentes, circunstanciais desse tempo presente enfraqueçam você de tal maneira que você perca a sua fé, sua comunhão com Deus, que você acha que não vale a pena. Porque, irmão, o que tem de gente, que aqui é outra coisa que eu quero falar, o que tem de gente, irmão, saindo de igreja, deixando a igreja, se relaxando espiritualmente, se esfriando, se desviando, sabe por quê? Eu fui para a igreja e minha vida não mudou. Eu fui para a igreja e continuo tendo luta. Mas, irmão, você veio para a igreja para quê? Irmão, isso aqui é um outro problema da pregação da igreja, dos homens. Venderam um Jesus que é o quê? Jesus é o quê? Milagreiro, curandeiro, resolvedor de BO. Venderam esse Jesus, irmão, para as pessoas. Aí, tem BO? Vai para a igreja. Aí a pessoa vem para resolver os BO da vida, sim ou não? Irmão, lembra que eu já falei para vocês? O BO que a gente cria? O BO que você cria? Conserte. Irmão,
Eu falo isso sem medo de errar. Não, pastor, a pessoa erra, quando vem Jesus conserta. É aonde? Aonde? Hã? Vamos dar um exemplo aqui? Você imagina a pessoa, irmão, que sem Jesus, casada, pulou cerca, fez um filho na amante e está escondendo a mulher, que tem um filho com amante. Aí ele dá um sumiço de vez em quando, fala para o mulher que vai jogar bola, mas na verdade ele vai visitar o filho que ele tem com amante. Porque se a mulher dele ficar sabendo, é o fim do casamento, ele está com medo. Amém, meu querido? Aí ele vem para a igreja. Irmão, se ele vem para a igreja, o que ele tem que fazer? Aí ele vai aceitar Jesus, né? Receba Jesus como meu Salvador. O que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer com a mulher dele? Ele vai ter que chegar nela e fazer o quê? Falar. Esposa, eu tenho que confessar uma coisa para o senhor, o quê? Eu te traí. Desgraçado, maldito! Calma, calma, mulher, tem mais. Mais! Quantas? Não! Eu tenho um filho. Está entendendo isso, irmão? Ô, irmão, ou você está achando que ele vai vir para a igreja e Jesus vai dar um desaparecimento abduzida na amante e no filho? Vai? Vai? Vocês estão entendendo ou não, irmão? Ele criou o BO? Ele tem que o quê? Irmãos, e ele tem que ser homem suficiente para arcar com o quê? Com as consequências. Ele pode ser perdoado ou não. Por que ele não pensou nisso quando? Está entendendo isso aqui, irmão? Ai, Jesus, Jesus, eu vim para a igreja, eu aprendi, Senhor, que o Senhor perdoa o pecado, Senhor, para eu consertar minha vida, eu vou ter que... Não, Senhor, não. Senhor, dá um jeito, olha, Senhor, dá uma passagem aérea para minha amante lá para Indonésia, lá para o outro lado do mundo, Senhor, e leva o filho, Senhor, abre portas. Olha, irmão, olha a oração, olha o desespero. Aí Deus olha lá de cima, eu tenho que dar sumiço na sua amante com o filho? Tem que transtornar a vida dela só porque... Está entendendo isso aqui, irmão? Irmão, eu estou dando um exemplo para você entender. Que as pessoas, meu querido, aí pregaram um evangelho que parece que Jesus, irmão, já viu o corretivo, o branquinho? Hã? Ele vai passar um branquinho em tudo lá, irmão, vai apagar tudo para você, pronto. Ô, irmão, o que Jesus apaga são os teus? O que é isso? Apagar os teus pecados? É apagar a culpa dos teus pecados diante do mundo espiritual. Não foi isso que aconteceu com o ladrão na cruz, sim ou não? Hã? Senhor, eu vejo que tu és rei. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Irmão, o que o ladrão está fazendo? Se entregando a Jesus, se convertendo, crendo nele como Salvador. E Jesus, por um acaso, dizia assim, ô soldado romano, esse da minha direita aqui acabou de se converter, agora ele crê em mim, eu estou dando perdão para o pecado dele, solta ele aí que agora ele está tudo certinho, ele vai viver uma nova vida. Foi isso que aconteceu? Por que ele estava na cruz? Porque perante os homens, ele cometeu crimes e tinha que pagar. E o crime que ele cometeu, a pena era o quê? De morte. Ele não pagou a pena dele? Jesus livrou ele? Deus livrou ele? Estão compreendendo isso, irmão? Irmão, esse evangelho é preciso ser pregado. As pessoas estão achando, irmão, que vem para a igreja e a vida dela vai virar, irmão, da noite o quê? Pro dia ela vai dormir pobre? E acordar o quê? Ai, agora eu estou com Jesus, vou dormir pobre e acordar rico. Hã? Amanhã quando acordar, a minha casa vai ser uma mansão. Olha, irmão. Trabalha não para você ver. Pastor, eu estou dando dízimo. Pastor, estou dando oferta. Amém. E aí? Vou ficar milionário, pastor? Não. Se você trabalhar, tiver sabedoria, ordenar bem suas finanças, investir, projetar, criar negócios, empreender, você vai crescer. Amém, meu querido? Porque Deus abençoa trabalho, não ociosidade. Amém, meu querido? Meus amados,
Você precisa olhar para esse mundo caído, esse mundo que nos consome, esse Brasil, meu querido, que dilacera os brasileiros, que rouba de nós, meu querido. Eu nem sei contar carga tributária agora, irmão. Mas dizem que a gente trabalha 5 meses só para pagar imposto. 5 meses. De 12, irmão, 5 meses o governo come. Está entendendo isso? Irmão, é desesperador. Ou é a primeira ou é a segunda carga tributária mais alta do mundo. Você acha que a primeira é da Suíça, né? Mas, irmão, olha o que é a Suíça. Irmão, no Canadá, as pessoas pagam imposto com gosto. Sabe por quê? Você vai lá, irmão, seus filhos na escola, colégio, irmão, as pessoas, a saúde, as pessoas pagam com gosto, porque tem o quê? Eu estava lendo sobre o Canadá. Os brasileiros que estão lá falam aqui a gente paga com gosto. A carga tributária aqui é altíssima, mas a gente paga com gosto, porque tem tudo. Vai falar, eu não gasto com escola para filho. Não gasto... Aqui é tudo de alta qualidade. Amém? Ó, eu estava vendo um país na Europa, irmão. Eu e a Dan estava assistindo. Irmão, lá não tem escola privada. Não, se você for lá abrir uma escola privada, fale. Sabe por quê? Porque a escola pública é tão excelente que não precisa de escola privada lá. As pessoas pagam imposto com o quê? Com gosto. Aí estava mostrando, irmão, é o dia inteiro na escola. Irmão, e as refeições? Irmão, é macarrão com feijão na caneca azul? Irmão, é cardápio, meu querido. Olha, cuidado por nutricionista, aquela coisa toda, tudo elaborado, irmão, feito no dia, na hora, aquela coisa. Irmão, você precisa de ver as crianças comendo com alegria. Aí, irmão, você olha para esse país. Você olha para esse país, irmão, dá um desespero. Dá um desespero. Porque esse país hoje é uma tragédia, irmão. O Brasil é uma tragédia. Você ter 3 poderes corrompidos. Os 3 poderes da nação corrompidos. É uma tragédia para esse povo, irmão. Quando você olha para tudo isso, irmãos, você se revolta. É por isso, irmão, que sonegação de imposto é alto no Brasil, sim ou não? Por quê? Porque paga-se o quê? Demais e não tem o quê? Retorno. Então o povo não quer pagar. É por isso, irmãos, que as pessoas, a maldade é tão grande que as pessoas estão desconfiando até da própria o quê? Ô, minha sombra, fica aí. Até da sombra, irmãos. Quanto mais fazer o bem para o outro. Está tão difícil. É um mundo, né, uma nação de espertos, sim ou não? De malandros, espertalhões. Irmão, é um desânimo. Isso abate. Eu sei, irmão, que se eu perguntar aqui, talvez muitos de vocês chegou aqui, sabe, e você foi trabalhar na marra, que a vontade era não ir. Sabe, se houve tanta coisa, irmão, em tudo, viu, na religião, em tudo. Se houve tanta coisa, que, irmão, a vontade às vezes é se trancar no mundinho e falar, eu não vou sair daqui, não quero ver ninguém, não quero ouvir ninguém, chega para mim, estou cansado. Mas, irmão, isso é coisa de fraco. Só os fracos fazem isso. Porque os fortes, os valentes, eles veem o problema, eles veem o mal e eles partem o quê? Para cima. Estou terminando a mensagem. Quando Golias apareceu, todo mundo correu, sim ou não? Até o rei Saul. Até os líderes, os capitães do exército, todo mundo correu. Quem foi para cima, irmão? O improvável. Alguém em quem ninguém apostava uma ficha. Foi ele, Davi. Um menino que nunca tinha pego em espada, numa lança, nunca. A única coisa que ele pegou foi uma funda e pedra. E é esse menino que vê um problema enorme, afrontando e envergonhando Israel, tomando território, subjugando. Porque você sabe, irmão, que quando se invadia naquele tempo, fazia o povo ser subjugado, e aí, irmão, tudo que era riqueza passava para aquele que invadia. Era o que os filisteus estavam fazendo com Israel. Quando Davi vê esse problemão todo, irmão, ele poderia fazer o quê? Ir para onde? Voltar para a casa dele. Ah, eu sou pastorzinho de ovelha só.
Por que Deus não me fez fortinho que nem meus irmãos? Porque todos os meus irmãos são avantajados fisicamente e eu não tenho a vantagem física deles. Se Deus quisesse alguma coisa, Ele teria feito assim. Sabe uma coisa? Agora Deus se vira. Eu vou ficar aqui com as minhas ovelhinhas. Sim ou não? Revoltadinho, porque tem gente que é assim, sim ou não, irmão? Revoltadinho. Por que eu não nasci na família tal? Ai, por que eu não nasci com dom tal? Ai, irmão, esse é o problema. A gente fica olhando para o dom de quem? Dos outros talentos dos olhos. Você não olha para quem? Para si mesmo. Esse é um outro problema que te enfraquece. Quando você começa a olhar muito para os outros. Se você pegar o Salmo 72 ou 73, você vai ver que o Asaf se enfraqueceu por causa disso. Se enfraqueceu na fé, se enfraqueceu diante da vida por causa disso. Ele começou a olhar para quem? Para os outros têm, os outros não sei o quê, os outros se divertem, os outros... E eu estou aqui nessa vidinha. Pode ver lá, irmão. Ele se enfraqueceu, se abateu, que até se revoltou com Deus. Aí Deus teve que chamar ele num canto e conversar com ele. Deixa eu te mostrar a realidade da vida, meu amigo. Vou te ensinar a você pôr os olhos no que deve pôr mesmo, aí você vai... Irmão, a hora que ele enxergou o que Deus mostrou para ele, ele falou, Deus, hoje eu estou errado. Deus, deixa eu voltar. Aí, irmão, pronto, ó, achou uma força que ele não tinha. Porque ele aprendeu a olhar de maneira correta para as coisas. Irmão, você quer tirar a força da fraqueza? Pastor, eu quero. Coloque os teus olhos naquilo que é correto. Para de olhar para aquilo que desanima. Para de olhar para aquilo que te abate. Para de olhar para aquilo que perverte a tua mentalidade. Para de olhar para aquilo que não constrói nada de bom para você. E começa a colocar os teus olhos naquilo que verdadeiramente te levanta, naquilo que realmente te encoraja, naquilo que realmente te dá esperança. Vai fazer isso. Já falei para você, irmão, outra coisa. Para de se embaraçar com pessoas que não contribuem em nada para você. São pessoas que são peso. Fazem você perder tempo na vida. Ficam te arrastando para coisas que não edificam. Irmão, por favor aqui, irmão. Pastor, mas às vezes a gente quer conversar, jogar a conversa fora. Tá bom, mas não joga muito não. Tem gente que é muita conversa fora, irmão. Porque conversa fora às vezes é uma coisa aleatória. Irmão, tudo bem. O que é aleatório no meu caso para mim? O que é aleatório para mim? É falar de futebol, por exemplo. Para mim é aleatório, irmão. É algo que para mim não faz a menor diferença. Não vai me fazer mais rico nem mais pobre. Nem mais rico, nem mais pobre. Eu que ficar rico com essas coisas, irmão, é jogador de futebol, quem está lá, eles ficam ricos. A gente não. Então, irmão, é aleatório. Irmão, vou passar o dia inteiro falando de futebol? Estão entendendo isso aqui? Irmão, e talvez você está perdendo muito tempo. Eu já falei aqui, irmão, lembra, eu não sei como está hoje, mas lembra antigamente? Eu nunca gostei disso. Irmão, e por favor, não estou dizendo o que você deve assistir ou não assistir. Mas lembra antigamente como eram as novelas? As novelas começavam que horas? Eu não tenho medo de falar, não, irmãos. Que hora começava a novela? Começava à tarde, né? Vale a pena? Ver de novo lá. Hã? 2 horas, tinha lá. Irmão, começava à tarde. A novela ia acabar quando? 9h30. Teve uma época que teve até novela das 10. Vocês lembram disso? Tinha novela das 8, depois inventaram a novela das 10. Irmão, se prendia tanto povo, as pessoas... Irmão, e a emissora que tinha as novelas, ela era líder, sempre foi líder de audiência. Porque as pessoas ficavam o quê? Porque, irmão, novela, novelo... A trama. Aí as pessoas ficam o quê? Aí tem o malfeitor, o bandido, tem o mocinho. Ai, eu estou torcendo para o mocinho, para a mocinha. Aí o mocinho vai ficar com a mocinha. Aí fica ali. Cenas para amanhã. Aí já acabou. Não... Aí você já fica na expectativa para quando? Irmão, como é que você passa, meu querido, das 2 horas da tarde até 9 horas da noite assistindo novela? Como? Irmão, metade do seu dia com historinha. Com uma coisa que se chama entretenimento. Você sabe o que essa palavra diz? Entreter. Ter. Coloca você para dentro de uma situação. Tira você de um lugar e te coloca o quê? Para dentro. Aí você sai da realidade da vida, você sai do que realmente é proveitoso para você e você vai para onde? Para o entretenimento. Para te entreter. Aí você fica ali, ó. Naquele mundinho. Enquanto a vida está acontecendo onde?
aqui fora. Vocês estão compreendendo isso? Como é que você quer ser forte, irmão? Como é que você quer tirar força da fraqueza se você, meu querido, não põe os teus olhos e não investe tempo naquilo que vai contribuir para o teu crescimento, amadurecimento, para a melhoria da sua vida? E aqui é em todos os aspectos, irmãos. É uma hora da gente acordar e despertar. Tem muito crente fraco hoje em dia, vencido pelo pecado, vencido por esse mundo. Tem muito crente fraco, não consegue ficar de pé diante das lutas e adversidades da vida. Acontece um problema e já desmorona. A luta, irmão, insiste um pouquinho mais, ele desmorona. Jesus falou, se te obrigar a caminhar 1 milha, tenha disposição para caminhar 2. Ou seja, saiba que tem batalha que dura mais do que você imagina. Tenha disposição para ir lutar, para enfrentar, para não desistir. Mas não, meu querido, a gente fica lá. Lá estamos nós fracos. Não sei o quê. Notícia ruim na TV. O Brasil. Amém, meu querido? Pastor, nós seremos alheio a tudo que está acontecendo? Não. Informação nunca é demais. O que eu estou dizendo para você? Veja tudo. Saiba de tudo. Perceba tudo. Mas não permita que essas coisas te abatam, te distraiam, tire você do seu propósito, daquilo que Deus tem para você em nome do Senhor Jesus. É isso que tem que acontecer. Da fraqueza, daquilo que te abate, tire o quê? Força. Põe os teus olhos naquilo que é produtivo. Põe os teus olhos em Deus. Põe os teus olhos no teu propósito. Põe os teus olhos na tua habilidade, na tua capacidade, nos seus dons, nos seus talentos. Põe os teus olhos no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos, na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Isso vai te dar força para você vencer nos tempos de hoje. Diga assim seja. Compreenderam isso? Espero que vocês aqui na igreja, que nos acompanham pela internet, tenham entendido isso, tá bom? É possível tirar força daquilo que nos enfraquece, tá bom? A fraqueza parece que só gera fracasso, né? Não. Da fraqueza eu posso extrair força, tá bom? Daquilo que me abate eu posso tirar força para poder vencer, tá bom? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai querido, Pai celestial, hoje o Senhor nos trouxe uma palavra, onde, meu Pai, nós falamos aqui com a sua graça a respeito de pessoas que pela fé, lá em Hebreus capítulo 11, pela fé, Senhor, eles fizeram muitas coisas e o interessante é que da fraqueza eles tiraram forças, Pai. Meu Deus, a fraqueza, Pai, ela tem como consequência o fracasso, o naufrágio de uma vida, de uma ação, de um plano, Pai. Mas, Senhor, quando nós lemos a Bíblia, nós vimos que esses homens, grandes homens e mulheres de Deus, da fraqueza eles conseguiram extrair forças. E como isso é possível, Pai? É porque, Senhor, apesar daquilo que os abatia, daquilo que entristecia, dos problemas, dos levantes, das perseguições, das más notícias, da má circunstância da nação, do lugar que eles viviam, os olhos deles estavam voltados para algo maior, meu Pai. Esses homens de Deus e mulheres de Deus estavam primeiramente com os olhos voltados em Deus, que é todo-poderoso e criador de todas as coisas. Um Deus que faz maravilhas, que faz impossíveis, um Deus que onde chega o nosso limite, Ele entra e completa a medida e nos dá vitória em nome de Jesus, Pai. E esses homens, essas mulheres, fizeram aquilo que eles deviam fazer. O que dependia deles, eles fizeram, Pai. Moisés foi lá no Egito, falou com o faraó, e o Senhor entrou com poder, abriu o mar vermelho, mandou as pragas, e o Senhor, meu Pai, junto com Moisés, tirou aquele povo do Egito, Pai. Meu Deus, porque Moisés fez a parte dele. Senhor, Golias caiu por terra, porque Davi fez a parte dele. Ele foi lá, pegou o seu alforje, colocou as pedras, pegou a sua funda, e ele foi lá, meu Deus, e venceu aquele gigante, porque o Senhor empurrou a pedra que ele lançou e cravou, meu Pai, no crânio daquele gigante e o matou, Pai. Meu Deus, eu poderia passar horas aqui falando de pessoas, meu Pai, que em circunstâncias que normalmente abatiam, meu Pai, naquele momento eles viram a oportunidade de dar um grande passo para a vitória, Pai. Senhor, abre os nossos olhos, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor. A gente precisa, meu Pai, diante de todo esse quadro desse mundo, Pai, que nós estamos vivendo, de tantas guerras, violência, frieza, meu Pai, de uns para com os outros, maldade, Senhor, tanta desigualdade, Senhor, tanta coisa terrível, que a gente não permita, Pai, que essas coisas nos entristeçam de tal maneira que tire de nós a cadência dos nossos passos, que tire de nós a cadência, meu Pai, da nossa caminhada em rumo ao nosso objetivo, Pai. Mas que dessas coisas que enfraquecem,
a gente encontre força em Deus, encontre força na determinação, no objetivo maior, meu Deus, na alegria de ver, meu Pai, lutar para ver o sorriso, a alegria na nossa família, nos nossos filhos, Senhor, que essas motivações sejam força em meio às fraquezas e que, como nós aprendemos, Pai, a alegria da sua presença em nós seja a nossa força para nós vencermos tudo em nome de Jesus. Pai querido, eu oro pela igreja, por mim, pela igreja que aqui está, pelos que nos acompanham pela internet. Nos ajude a tirar forças da fraqueza, Pai. E para que isso aconteça, nós não podemos prender o nosso coração no que nos enfraquece. Nós não devemos, meu Pai, deixar com que a tristeza e a dor, pelas tragédias da vida, pela situação da nação, venham tirar de nós o ânimo de lutar e de vencer, meu Pai. Porque, Senhor, se a gente parar para perceber, no meio desse caos, tem pessoas vencendo, tem pessoas, meu Pai, superando limites, tem pessoas conquistando o lugar ao sol, tem pessoas conquistando aquilo que para elas é alegria, meu Pai, é felicidade. Então nós podemos também no nome de Jesus, Pai. Então, Senhor, que os nossos olhos estejam postos em Ti. E eu encerro essa oração declarando, Pai, a Sua palavra que diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Pai. Que assim seja a nossa mentalidade hoje, no nome de Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus. Vocês que nos acompanham pela internet, aquele abraço de sempre nos nossos encontros, tá bom? E nunca se esqueça, tá? Vai em busca de um lugar aí, numa casa de Deus que prega o Evangelho. E eu já disse que o próprio Deus ele vai mostrar para você se ali é um lugar sério, se é um lugar fundado na palavra ou não, tá bom? E vai com a sua família, vai buscar a face do Senhor, porque Deus tem algo melhor e maior para você, tá bom? Use aí as asas que Deus te deu e alce esses maiores voos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.